A paz do Senhor a todos que acompanham a programação da Rede Brasil de Comunicação. Sejam muito bem-vindos ao programa Teologia Viva. Dando continuidade ao episódio anterior, falaremos hoje sobre a teoria da criação da Terra Jovem. Fiquem conosco, o programa Teologia Viva está começando. Olá! Para o programa de hoje, nós usaremos o texto que se encontra no livro dos Salmos, o Salmo de número 8, os versos 4 ao 6, os quais dizem: Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste, de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Uma das teorias de datação da Terra aponta para um planeta jovem, entre 10 mil a 20 mil anos, sendo aceito por uma grande parte que rejeita os sistemas de datação atuais de milhões de anos, formulando vários argumentos científicos a favor da criação recente da Terra. Muitos que sustentam a tese de uma Terra jovem salientam que a criação original teve uma aparência de antiguidade já desde o primeiro dia, afirmando as Escrituras Sagradas que Deus fez a criação já madura, tendo a criação do primeiro casal, Adão e Eva, como adultos, já maduros, parecendo ter vivido entre 20 a 25 ou 30 anos, como seres humanos naturais. Na realidade, eles tinham apenas um dia de vida. E nesse mesmo dia, provavelmente, viram as estrelas na primeira noite de vida, sendo que a maior parte dessas estrelas levaria milhares ou milhões de anos para chegar à Terra, indicando que Deus criou as estrelas com sua luz já no lugar. A teoria da criação recente da Terra é comumente identificada como criacionismo pela maioria dos criacionistas, também dos educadores e também pela imprensa. Em grande medida, isso se explica pelo fato de as pessoas que mais atraíam a atenção pública na controvérsia criação versus evolução, defendendo mudanças na forma de ensinar ciência, solicitando insistentemente mudanças na legislação ou debatendo o tema em universidades, e também eram as mais propensas a defender a opinião que a Terra é jovem. Pelo menos é o que tem ocorrido nos últimos tempos. Observemos que o próprio Jesus demonstrou crer na criação de uma Terra jovem, quando relatava os milagres do Antigo Testamento, como narrativas históricas diretas e verdadeiras, citando Adão, Noé e o dilúvio, Ló e sua família em Sodoma, Moisés e o maná, Jonas e o grande peixe, entre outros relatos. No Evangelho segundo Marcos, capítulo 16 e o versículo 6, lemos: Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Com isso, os seguidores fiéis de Jesus não poderiam ter outra percepção. Haja vista ser Jesus o maior e melhor intérprete de Gênesis e também da criação. Para o teólogo Wayne Grudem, a flora já era adulta quando Deus disse a Adão e Eva que poderiam se alimentar de todas as árvores do jardim, evitando a árvore proibida, mostrando assim que eles não precisariam esperar semanas ou meses até que as plantas comestíveis alcançassem o tamanho certo para lhe oferecer alimento. Seguindo essa linha de raciocínio, será que poderíamos avançar ainda mais e supor que muitas informações geológicas, quando originalmente criadas, já tinham aparência similar à de formação que no presente precisariam de milhares ou mesmo milhões de anos
para se desenvolverem pelos processos lentos de hoje, essa ideia tem hoje muitos defensores. Inicialmente, ao menos, parece uma proposta interessante. Seguindo o mesmo conceito, MacArthur Jr. diz que todos esses sinais de maturidade fazem parte de cada milagre da criação. Quando Jesus transformou água em vinho, por exemplo, ele passou por cima de processos de fermentação e maturação. Ele fez vinho a partir de água pura, instantaneamente. E aqueles que provaram o vinho afirmaram que era o melhor vinho de todos. Isso está relatado no Evangelho conforme João, no capítulo 2 e o versículo 10. E isso nos deixa entender que o vinho já estava bem fermentado, envelhecido, muito embora fosse uma criação instantânea. Podemos observar também, quando Jesus multiplicou os pães e peixes, criou pão e peixe já cozidos e prontos para comer, conforme Mateus capítulo 14, os versículos do 13 ao 21. Porém, é chocante e perturbador observar como a ideia de que a Terra tem bilhões de anos começou a dominar até mesmo a comunidade evangélica cristã, levando alguns líderes teológicos, comentaristas bíblicos e apologistas começarem a argumentar que é necessário ir além do significado simplista do relato da criação em Gênesis e tentar adaptar nosso entendimento da criação ao mais próximo das teorias atualmente em vigor na ciência. Se insistirmos literalmente na criação em 6 dias e em uma idade jovem para o universo, alegam eles, sacrificaremos nossa credibilidade acadêmica e enfraqueceremos nosso testemunho junto àqueles que foram ensinados na teoria da evolução. Baseando-se nesses pressupostos, poderíamos fazer a seguinte pergunta: quantos anos tem a Terra? A ciência tem encontrado várias mudanças geológicas evidenciadas na estratificação de massas de pedras, dentre outros indícios, o que leva à conclusão de que a Terra tem milhões de anos. Nesse ínterim, no meio cristão, há aqueles que acreditam nas palavras da Bíblia, que há apenas 6.000 anos Deus criou o cosmos. Segundo alguns estudiosos da Bíblia, o problema não reside tanto na contradição entre o relato bíblico e o que a ciência descobriu, mas entre ciência e o relato mal interpretado. Para o homem moderno, seja ele judeu ou gentil, aquele que aceita a criação e, simultaneamente, abraça e valoriza o conhecimento moderno, sente-se irremediavelmente preso a um dilema: escolher entre 15 bilhões ou 6.000 anos para a idade do universo. No passado, parecia não haver necessidade de uma definição filosoficamente acertada para sanar esse conflito. O rabino Joseph Bitton expõe o seguinte: embora a data da criação nunca tenha sido considerada um dos princípios da fé judaica, o judaísmo afirma que o mundo foi criado há 5.784 anos. Os sábios do Talmud discordaram sobre a definição da datação da criação, particularmente quanto à identificação do mês em que ela ocorreu. Uma consideração que foi deixada inconclusiva. Continua ele, numa tentativa para encontrar uma solução para esse conflito, alguns estudiosos se engajaram em discussões sobre a natureza literal ou simbólica dos 6 dias da criação. Adaptaram a extensão dos dias da criação para se adaptar às estimativas científicas do tempo, alegando, por exemplo, que um dia bíblico equivaleria a milhões de anos, ou a 1 milhão de anos, e assim por diante. Para o autor citado, a tradição judaica via o tempo e a expansão do cosmos como a essência da criação dos céus e todas as coisas em 6 dias, mas não numa concepção como a que temos hoje, mas de uma materialização numa realidade singular, diferente da nossa realidade atual. Bitton diz ainda,
na dimensão da criação, o tempo não se comportou como em nosso tempo físico. A irregularidade do tempo necessariamente afetou a nossa percepção da idade do cosmos, fazendo o universo parecer mais velho do que poderia ser na verdade. Diante de vários posicionamentos, devemos estar ao lado do qual não o tempo, mas sim a centralidade da existência seja o fator importante para que possamos compreender o porquê de nossa existência. É bem verdade que as demandas por respostas esquivam a ciência da compreensão divina. É fato também que jamais conseguiremos rastrear as leis pertencentes à realidade física. O Criador não está limitado ou sujeito às leis naturais. Ao tentarmos reconstruir o universo apenas em conhecimentos e teorias científicas, nossa realidade atual estaria mais para a ficção, baseando-se nos cálculos conflitantes entre a ciência e a narrativa bíblica. Faremos algumas observações quanto à teoria da Terra jovem. E gostaria de citar Eclesiastes capítulo 3 e o versículo número 13, que diz: Deus fez tudo muito bem e na altura própria. Até colocou a eternidade no coração dos homens, mesmo se eles não conseguem compreender a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Observemos que a partir da ascensão do uniformitarianismo geológico, lá no início do século XIX, há na Igreja, por parte de alguns, uma rendição a essa nova ciência. Consequentemente, tem rejeitado a simples e tradicional interpretação histórico-gramatical dos relatos da criação, como também do dilúvio. Com frequência, recorrem a raciocínios equivocados, a fim de dar suporte à sua reinterpretação comprometida. Com esse conflito, apresentaremos os 3 erros mais comumente cometidos. Primeiro, defensores da Terra Antiga frequentemente apelam ao propósito do relato da criação, em geral reivindicando ser eles, primeiramente teológico, em vez de histórico. Por exemplo, Bruce Waltker, citando Charles Hammel, argumenta que Gênesis 1 e 2 não seria um relato puramente descritivo, respondendo a perguntas do tipo o que, como e o que seria. Ao contrário, seria prescritivo, uma vez que responde ao como, ao porquê e ao que deveria ser. Consequentemente, o relato de Gênesis a respeito da criação e da queda discutiria assuntos teológicos gerais, em vez de descrever eventos históricos reais. Similarmente, o teólogo Bernard Ham afirma que as Escrituras nos dizem enfaticamente que Deus criou, mas silenciam sobre como Deus teria criado. Isso nos diz que as estrelas, flores, animais, árvores e homens são criaturas de Deus, mas como Deus os produziu não é algo afirmado em lugar algum nas Escrituras. Entretanto, tal visão simplesmente não se alinha com o que as Escrituras realmente afirmam. Este é um óbvio desprezo da frase repetida 10 vezes, e disse Deus. Certamente, a ação criativa de Deus é descrita com precisão, usando os verbos criou, fez, disse, chamou, estabeleceu, formou, causou, tomou, plantou, abençoou. Além disso, essas atividades são descritas do início ao fim e se espalham por um período de 6 dias. Em outras palavras, o relato de Gênesis descreve exatamente a forma como Deus criou, a ordem na qual Ele criou e o tempo de sua ação criativa. E assim entendiam os escritores do Antigo Testamento.
Se de outra forma tudo o que o autor pretendia comunicar era que Deus é o Criador de todas as coisas, então, com certeza, o primeiro verso seria suficiente. A importante lição de Gênesis 1 é que Deus de fato criou todas as coisas e que Ele o fez de forma boa, ordenada em todos os aspectos. Se fosse importante saber quanto tempo levou para Deus criar o mundo, a Bíblia teria deixado isso bem claro. Contudo, o relato da criação diz explicitamente que Deus criou em 6 dias. O primeiro dia foi seguido por um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto e até o 7º dia, quando a criação foi finalizada. Conforme Gênesis capítulo 2, versículos do 1 ao 2. Vemos que no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 11, confirma que Deus criou em 6 dias. O que poderia ser mais claro? Gênesis foi escrito como história e não como poesia. Ninguém duvida, é claro, que Gênesis faça uma contribuição teológica fundamental. Mas dizer que Gênesis é primeiramente teológico, em vez de histórico, é estabelecer uma falsa dicotomia. História e teologia não são mutuamente exclusivas. O fato é que toda a Bíblia apresenta sua mensagem como teologia dentro de um quadro histórico. Por exemplo, a ressurreição de Jesus é uma doutrina teológica fundamental, mas seria inútil, a menos que tenha ocorrido historicamente. De qualquer modo, a intenção e o propósito dos autores da Bíblia são certamente expressos no próprio texto. De que outra forma um leitor pode saber a intenção do autor, senão pelo que o próprio autor de fato afirma no texto? Do contrário, o significado do texto teria que ser descoberto primeiramente, antes que houvesse qualquer expectativa de se determinar a intenção do autor. Sugestões de intenção e propósito que não sejam derivados diretamente do próprio texto só podem vir da imaginação de quem interpreta. Portanto, atribuir intenção e propósitos não diretamente derivados do texto é subjugar as Escrituras à imaginação do intérprete. Os mesmos defensores da teoria da Terra Antiga exigem que qualquer interpretação seja consistente com as visões científicas atualmente aceitas. Contudo, são por si mesmos seletivos, inconsistentes em suas exigências por conformidade científica. Conquanto rápidos em repreender criacionistas bíblicos ou defensores da Terra Jovem, por defender interpretações dos relatos de Gênesis, nos quais dizem respeito à criação e ao dilúvio, que parecem ir contra as visões científicas atuais, muitos não têm problemas em aceitar interpretações literais da concepção virginal de Jesus, também dos seus milagres e também da sua ressurreição, todos os quais parecem ir contra as visões científicas atuais. Veja o milagre de Jesus ao transformar água em vinho, relatado no Evangelho conforme João, do capítulo 2, versículos do 1 ao 11, como um exemplo dessa inconsistência que estamos aqui falando. Poucos defensores da Terra Antiga que se declaram evangélicos, com uma visão elevada das Escrituras, duvidariam que Cristo literalmente e milagrosamente transformou água em vinho. Entretanto, esse ato é cientificamente impossível. A água simplesmente não possui os átomos de carbono que o vinho possui. Mesmo que fornecêssemos estes átomos na forma de açúcar e fermento, o processo de fermentação levaria tempo, várias semanas, por se dizer. Mas o texto indica que isso tudo ocorreu de forma instantânea. Por que então os defensores da Terra Antiga não reinterpretam esse e outros relatos? Por que aceitar alguns atos sobrenaturais de Deus e outros não? É difícil encontrar exemplos piores de reescrita histórica do que aquelas feitas por muitos evangélicos defensores da Terra Antiga, com respeito à visão histórica da Igreja sobre o relato da criação.
A interpretação objetiva do relato da criação, descrevendo uma terra jovem, tem sido uma visão tradicionalmente aceita pela Igreja ao longo de sua história e até a ascensão do pensamento iluminista do século XVIII. Percebemos que o registro histórico é abundantemente claro neste ponto. Entretanto, convencer alguns teólogos a renunciarem a uma opinião conflitante com a história real não é uma tarefa fácil. Alguém precisa questionar essa teimosa resistência, especialmente quando confrontada com tanta informação factual. Por quê, pergunto eu, ótimos e piedosos teólogos lutariam contra a história com tanta energia, quando os argumentos contra isso são tão claros? Outros exemplos de contraponto de revisionismo histórico realizado por evangélicos que defendem uma terra antiga incluem o tratamento que a Igreja supostamente deu a Colombo e a Galileu, por exemplo. Segundo esses evangélicos, esses cientistas estavam corretos, enquanto a dogmática Igreja estava errada. E devemos ser cuidadosos para não cometermos os mesmos erros atualmente, dizem alguns. Tais conclusões são baseadas na crença tradicional de que, antes de fazer sua histórica viagem em 1492, Cristóvão Colombo compareceu diante de uma multidão de teólogos, dogmáticos e inquisidores, ignorantes, todos crentes que as Escrituras ensinavam que a terra era plana. Colombo então partiu a fim de provar que todos eles estavam errados, velejando ao redor do globo. Embora seja verdade a ocorrência de uma reunião em Salamanca, no ano de 1491, essa ideia comumente aceita do que teria ocorrido não possui um pingo de verdade. O historiador Jeffrey Burton Russell identifica Washington Irving, em 1783 a 1859, um notável escritor norte-americano de ficção histórica, como uma das primeiras fontes desse conto popular. Irving criou o relato fictício de um inexistente conselho universitário e deixou sua imaginação correr livremente. O relato inteiro é enganador e perniciosamente sem sentido, incluindo a ideia de que Colombo incidentalmente circunnavegou o globo e que o que não aconteceu, claro. Russell demonstrou que, com pouquíssimas exceções do século III a.C. em diante, todo cidadão educado no mundo ocidental acreditava que a Terra era um globo, que ela era redonda. Não é, portanto, acidental que reis medievais fossem presenteados com uma orbe, esfera, representando a Terra como símbolo do seu poder. Da mesma forma, é comum acreditar que as observações e argumentos de Galileu ofereceram apoio esmagador à teoria de Copérnico, de que a Terra orbitava o Sol. Mas os teimosos e dogmáticos teólogos da Igreja Católica quiseram silenciar Galileu com medo de sua tradicional interpretação das Escrituras fosse exposta como equivocada. Isso por medo de que tal fato invalidasse a reivindicação da Igreja como autoridade da interpretação bíblica. Contudo, como demonstrou Thomas Schleiermacher, um filósofo moral cristão alemão e especialista em sociologia da religião e liberdade religiosa, a apresentação do processo contra Galileu como um heróico cientista, se posicionando contra o dogmatismo da mente limitada da Igreja cristã, repousa inteiramente sobre um mito, não sobre uma pesquisa histórica. Os desacordos entre cientistas e teólogos da época refletiam não um conflito entre o cristianismo e a ciência, mas um conflito entre a filosofia aristotélica e a ciência. Galileu era um cientista convencido da verdade e acurácia das Escrituras. Ele era tido em alta estima pela Igreja. Sua primeira defesa do sistema copernicano, Letras e Raios do Sol, escrita em 1613,
foi bem recebida, com nenhuma crítica levantada. Certamente, o cardeal Barberini, posteriormente Papa Urbano VIII, responsável pela sentença em 1633, esteve entre os que congratularam Galileu por sua publicação. Assim, os maiores inimigos de Galileu não estavam na igreja. Ao contrário, estavam entre os seus colegas e companheiros cientistas, muitos dos quais negavam o sistema copernicano e temiam perder posição e influência. Sabe-se há muito tempo que grande parte dos intelectuais da igreja eram favoráveis a Galileu, enquanto a oposição mais clara vinha das ideias seculares. A ironia disso tudo é que são os que defendem uma terra antiga que precisam aprender a lição com o que ocorreu a Galileu. Na realidade, Galileu chegou à conclusão correta, crendo totalmente na acurácia da Bíblia, enquanto seus colegas cientistas chegaram à conclusão errada, por se basearem no consenso científico da época, o aristotelianismo. A igreja vem sendo pintada como inimiga da ciência, quando, na verdade, os companheiros e colegas cientistas de Galileu é que foram os seus maiores inimigos, ou os inimigos da ciência verdadeira. Portanto, devemos analisar os posicionamentos daqueles que negam uma leitura objetiva do relato da doutrina da criação, quando trazem esse tipo de argumento inverossímil. Devemos pedir sempre a apresentação de argumentos e desafiá-los a justificar sua posição e aponte, gentilmente, os erros sobre os fatos de lógica. Por hoje ficamos por aqui. Para mais informações sobre esse e outros assuntos, consulte o livro A Doutrina da Criação, uma perspectiva científico-bíblica, publicado pela editora Berea. Você também pode consultar o site da livraria www.livrariaberea.com.br. No próximo episódio, faremos uma abordagem sobre a teoria da criação antiga da Terra. Te convidamos para uma oração. Amado Deus e Pai onipotente, onisciente, onipresente, em cuja presença estamos, te louvamos, Senhor, te engrandecemos pela ousadia que nos dá de, por meio da Tua palavra, expressar conhecimento, expressar sabedoria e expressar também, Senhor, aquilo que nós precisamos entender e saber para Te servir com fidelidade, com alegria, com exatidão. Que a fé possa nos dar um entendimento superior, um entendimento, Pai, que supere as limitações humanas, filosóficas, científicas e teológicas. Que por meio desse entendimento nós possamos saber, crer que por meio da Tua palavra o universo foi criado. Obrigado, Deus, é o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nos veremos no próximo programa, não percam, e até lá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.